Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o programa Frente a Frente, hoje com a nossa estreia e não poderia ser diferente. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Iguaçu em Foco ele, já foi professor, foi vereador, servidor público por muitos anos, vice-prefeito em 2 mandatos e agora atual prefeito de Serranópolis, Iguaçu. Dispensa apresentações. Estou falando, é claro, de Gilberto Marsaro. Seja muito bem-vindo, prefeito. Hoje a gente vem bater um papo aqui, um papo legal, para a gente conhecer um pouquinho mais do Gilberto e também de tudo que vem fazendo aí pelo nosso município. Seja bem-vindo. Diego, é um privilégio muito grande a gente poder estar aqui na abertura, desse espaço, desse ambiente aqui, para a gente poder estar se comunicando, com a nossa comunidade, com o povo aqui de Serranópolis do Iguaçu e falando um pouquinho da nossa história, né? Eu acho que é uma oportunidade importantíssima aí para o Iguaçu em Foco, né? Para você, Diego, aí, que é um grande parceiro, um grande comunicador aqui de Serranópolis do Iguaçu e tem feito um trabalho fantástico aqui, juntamente com toda a tua equipe aí. Prefeito, falando um pouco sobre o início da tua vida pública, né? Você iniciou como vereador e, diferente de outros, né? Você teve um mandato apenas, né? Se eu salvo engano. Fala um pouquinho sobre como foi esse mandato e como que tu entrou, de onde veio o convite para você entrar na vida pública e na política, por assim só dizendo, né? É uma história bastante interessante, porque na minha juventude eu sempre imaginava que eu nunca estaria trabalhando numa instituição pública, né? Tanto que iniciei minha carreira aí trabalhando numa empresa particular, onde a gente estava à frente aí do RH, Recursos Humanos, né? Mexendo com muitas pessoas, né? Nós tínhamos aí 1.000 funcionários aí que a gente trabalhava com esse povo. E a gente vai tendo afinidade com a comunidade, com o povo, com as pessoas, né? E a gente vai criando uma habilidade comunicativa, de comunicação, de certa forma, de relacionamento interpessoal. E isso faz com que a gente vai mudando um pouquinho as nossas opiniões. Deixa de trabalhar aquela parte tão técnica para passar a trabalhar a parte mais humana, né? E a gente acabou fazendo um concurso em Serranópolis do Iguaçu em 98 e acabou passando nesse concurso e foi chamado. E a gente acabou iniciando uma vida pública, então, dentro da prefeitura, dentro da instituição. E no decorrer dessa caminhada aí foram se amadurecendo ideias, de certa forma, e criando expectativas também, né? E aí o que aconteceu? A gente passou em várias secretarias trabalhando, e aí eu tive a última secretaria que eu trabalhei foi na Secretaria de Indústria e Comércio. E ali a gente teve a liberdade, né, juntamente com o Marcelo, na época, o prefeito José Sen, né, nos deram a oportunidade de estar trabalhando dentro de uma secretaria. E aí a gente criou a Sala do Empreendedor, criamos outras ferramentas de trabalho que até hoje a gente utiliza, né? E aí o José Sen, na época, me convidou para que eu pudesse ser candidato a vereador naquela oportunidade. E eu acho que foi um momento muito importante, né? Foi difícil tomar essa decisão, mas a gente aceitou, né? Aceitamos para ajudar o grupo, enfim, e começamos uma caminhada. E essa campanha foi a tua primeira campanha de muitas que virão pela frente. Qual que é a principal diferença, agora trazendo para quem é de fora desse meio da política, de uma campanha para vereador e uma campanha para prefeito, por exemplo? É uma experiência totalmente diferente, né? Para prefeito, normalmente você concorre com um ou dois adversários, né? Vereador, você acaba concorrendo com todos os candidatos da oposição e no final da história você acaba concorrendo com os próprios companheiros, né? Então É é um verdade. pouco diferente a campanha de vereador, né? E quando eu participei a primeira vez da campanha de vereador, no início, eu falo assim, eram 90 dias de campanha. Eu acho que eu trabalhei 91 dias, né? Eu falo assim, todos os dias visitando e conhecendo o município como um todo. Porque a gente não consegue conhecer todas as pessoas sem fazer uma caminhada. E eu comecei a fazer essa caminhada de linha por linha, visitando casa por casa, Eu né? acho que o município pequeno, por si só, ele tem essa característica específica, né? A gente vê em outras cidades, os candidatos mesmo, eles não saem, não fazem visitas, né? Foz, Cascavel já utilizam muito mais a mídia, né? Utilizam hoje, né, as redes sociais, enfim. Mas essa característica de você botar o pé na estrada, visitar um por um, e quem não é visitado normalmente já se sente excluído, né? O eleitor como se só. Então tem essa característica própria, né, o município de Serranópolis do Iguaçu. Com certeza, a pessoa quer receber a visita.
E eu falo, a visita, às vezes, muitas vezes o cabo eleitoral chega e fala, olha, o fulano de tal quer a tua visita. Oh, mas o cabo eleitoral está trabalhando para mim, é como se estivesse me representando. Mas não é assim que funciona. A pessoa quer receber a visita do candidato, quer conversar com o candidato. Né? Eu falo que foi uma caminhada importante, porque a gente passou a conhecer o município como um todo, visitou todas as pessoas dentro do possível, algumas talvez ficaram por motivos de não estar em casa naquele momento, a gente não conseguiu voltar, mas o que me trouxe a uma aspiração maior mesmo, foi essa questão de eu ter sido o vereador, segundo vereador mais votado. Né? E isso acaba te criando um incentivo, né, para que você dê continuidade na vida pública, na vida política, né? E aí tive a oportunidade, então, de ficar 4 anos como vereador, 2013 a 2016, né, que nem se diz, e tive a oportunidade de ser presidente da Câmara. Então eu fiz uma caminhada, né, eu falo assim, fiz uma caminhada onde eu tive uma caminhada como servidor público, uma caminhada como candidato, uma caminhada como vereador e uma caminhada também como presidente da Câmara. Né? E isso te dá sustentação, de certa forma, conhecimento, para que você possa dar continuidade nesse trabalho, né, de gestão, enfim, de estar dando o seu melhor para a comunidade de Serranópolis do Iguaçu. Sim. Prefeito, agora eu quero entrar num tema, talvez é um pouco complicado, mas é importante. A questão da relação entre o poder executivo com o poder legislativo, para o município funcionar bem, ela precisa ser uma relação saudável. Né? E hoje a base do governo ela é minoria na Câmara. Né? Como isso impacta na gestão pública, na gestão dos recursos, de projetos? Isso tem algum impacto negativo? Enfim, fala um pouco para a gente nesse sentido, como que você vê essa situação? Eu vejo assim, a gestão, a administração pública, ela precisa tanto da Câmara de Vereadores, como a Câmara de Vereadores também precisa do prefeito, enfim, do governo, né? Eu acho que é uma parceria que ela tem que funcionar bem para que o município possa se desenvolver bem, né? Porque muitos projetos que são encaminhados pela Câmara, muitos deles fazem parte do quê? Do plano de governo que a gente desenvolveu durante o período eleitoral. Por que a gente desenvolveu o plano de governo? Porque a gente visitou as comunidades, visitou as famílias e foi buscar as demandas que existiam nessa oportunidade. Então, se eu tenho um plano de governo e esse plano de governo foi apresentado para a comunidade, eu vou ter que, de certa forma, cumprir esse plano de governo para atender aos eleitores que acreditaram no trabalho que o governo faria. Né? Então, eu vejo que muitas vezes são feitas muitas indicações, são feitos muitos requerimentos voltados ao interesse realmente do grupo político adversário. Né? E aí, às vezes, pode acontecer em algum momento de a gente não conseguir atender. Por quê? Porque a gente tem que, de certa forma, priorizar o que a comunidade nos trouxe e é uma demanda que é necessária. Mas a gente tem recebido os requerimentos, tem recebido as indicações, tem avaliado, tem conversado com as pessoas que serão beneficiadas com o possível projeto, com a possível obra, e tem analisado se isso é de interesse da comunidade ou não. Se for de interesse da comunidade, a gente faz uma adequação e faz com que essa indicação faça parte do plano de governo também. Porque quem vai executar esse trabalho aí é o governo municipal, né? O recurso vem para o governo municipal e os projetos são encaminhados para dar legalidade às ações que o governo vai fazer. Né? Mas para que a gente possa fazer as ações, a gente precisa da Câmara, de certa forma, onde avalie o projeto, melhore o projeto, né? E nos dê legalidade para nós estar trabalhando. Né? Então, precisa dessa conjuntura para que a gente consiga desenvolver uma obra, consiga comprar um veículo, consiga, né, melhorar o salário do servidor, melhorar a gratificação do servidor, atender melhor a educação, atender melhor a saúde. Então, a gente precisa dessa parceria para que a gente possa ter a legalidade. Sim. Prefeito, então dando sequência à nossa entrevista aqui hoje, você saiu lá do mandato de vereador e aí você foi para o Poder Legislativo enquanto vice-prefeito, junto com o ex-prefeito Ivo, entraram num mandato de 2 anos e meio devido a um processo de cassação, né, do ex-prefeito anterior, o prefeito anterior no caso, e aí pegaram um governo e um mandato curto, né, e mesmo neste mandato curto, conseguiram aí na reeleição fazer a maior vantagem histórica de votos nas eleições municipais aqui do município. Aqui você, primeiro fala um pouco do teu trabalho como vice-prefeito, porque você executou mesmo o seu mandato, você não foi para uma secretaria, você não fez alguma atividade extra, você foi vice-prefeito.
Fala um pouco desse modelo, né, de gestão que você e o ex-prefeito Ivo trouxeram aí para Serranópolis. Então, Diego, é um negócio muito, muito interessante, muito gostoso da gente participar. Eu falo, a gente deixou a carreira ali de vereador, né, por aqueles 4 anos, encerrou a carreira, e a gente passou a concorrer ali junto com o Ivo, em 2016, o Ivo como candidato a prefeito e o candidato a vice, né. Em 2016 a gente perdeu a eleição, por um número muito pequeno de votos, mas faz parte da caminhada, eu acho que do amadurecimento do candidato, esse processo é normal, né, é que nem futebol, né, alguém vai ter que ficar erguer a taça e alguém vai ter que ficar em segundo lugar, e isso é normal em todas as competições, enfim, e não é diferente na carreira política também. Então a gente acabou perdendo a eleição aí em 2016, eu voltei como servidor efetivo para a prefeitura por mais 2 anos, e na decorrência ali ocorreu um fato que teve uma nova eleição, uma eleição complementar, e a gente participou novamente, né, com a mesma dupla, né, eu como vice, o Ivo como prefeito, e nessa oportunidade a gente teve sucesso, a gente fez uma votação bastante representativa, mas o governo foi pequeno, né, foi de 18 meses, e a gente teve uma experiência muito importante ali, né, onde a gente se ajudou muito. Eu falo que nesse período aí a gente estava como vice, o Ivo como prefeito, a gente criou ali um quadro de secretários e foi formatando de certa forma o quadro de servidores também, né, servidores já que são efetivos, que fazem parte, têm uma função, né, e essa função é importante porque a cada ano que passa a experiência vai aumentando e ele tem mais a contribuir, né, com o município, com a população. E aí a gente montou esse quadro aí, a gente começou a trabalhar, né, e a gente acabou desenvolvendo o papel de vice-prefeito ali, atuando em todas as secretarias, como se fosse um secretário geral. Então isso também me trouxe uma segurança, né, de certa forma, para estar trabalhando junto com o prefeito Ivo, né, o prefeito, então, fazia o papel de prefeito, realmente, ali, esse papel aí com a comunidade, com os recursos, com os investimentos, o relacionamento com a própria Câmara, né, e a gente fazia a parte mais técnica ali, como vice-prefeito, acompanhando as secretarias. E eu acho que isso fez com que eu estivesse na prefeitura todos os dias. Eu cumpri o horário de uma forma mais frequente do que quando eu era servidor. Servidor, você vai lá e cumpre o teu horário. Mas como vice-prefeito, a gente estaria ali na prefeitura todo o horário normal e a gente tem o horário que a gente não deixa de ser vice-prefeito durante o dia, durante o final de semana, durante a noite. Então, a gente fazia um papel muito mais extenso, né? Mas um papel gostoso, um papel de atendimento à comunidade. Então, isso é muito gratificante. Prefeito, passado esse mandato, né, de vice-prefeito, quando começou a tua caminhada para ser candidato a prefeito, você já sabia o que te esperava pela frente? Porque depois a gente viu, né, e se comprovou que foi uma caminhada bastante dura, né? Como eu falei, tem a parte boa do município pequeno, mas o município também tem as suas peculiaridades. Muitos ataques pessoais, talvez até brigas entre pessoas que você conhece na rua, a gente sabe. Eu cito o exemplo aqui que na época de eleição, na noite que antecede a eleição, a vida toda, a minha mãe nunca me deixava sair de casa à noite, justamente por conta dessa correria, carro para cima, carro para baixo, enfim, a gente sabe que acontece muitas vezes, as pessoas não falam sobre isso, mas aqui nesse espaço é justamente para isso, para a gente tocar em temas que talvez em outros lugares a gente não possa, né, ter esse diálogo. Fala como que vocês, enquanto candidatos, vocês se preparam para essa campanha, porque não é fácil, não é para qualquer um, né? Diego, eu falo assim, é algo que no momento a gente está ali, é um momento gostoso, é um momento que as pessoas estão ali com uma expectativa muito grande, porque você é candidato, você tem expectativa de estar recebendo a população, de estar recebendo o voto, né? A população está ali ansiosa, né? Querendo que você seja o candidato eleito, né? Então, eu falo, não existe emoção maior do que você fazer parte de uma campanha, né? E chegar na reta final. Eu sei que é muito difícil, a gente acaba muitas vezes perdendo um pouco de sono, a gente fica chateado com comentários que acabam criando inverdades, criando situações que muitas vezes a gente não sabe nem de onde tiro, né? Para tentar denegrir a imagem do adversário, isso é a parte mais chata, a parte que eu vejo que não deveria existir, Isso foi né? impulsionado também com as redes sociais, né? Hoje é muito mais fácil você criar uma inverdade que, repetidas muitas vezes, acaba
se parecendo muito com um fato real, né? É bem interessante, né? As campanhas agora, né? Eu falo que eu já participei de 5 campanhas, então, uma como vereador, né? É, 3 como vice-prefeito, uma nós perdemos e 2 a gente ganhou, então são 4, e mais essa campanha como prefeito. Então, no decorrer, você já não dá muita importância aos comentários, porque você já está acostumado com que a população, às vezes, o grupo adversário cria, ou pessoas aleatórias criam, né, situações para deixar de uma forma indisponível, né, para Uhum. você também se sentir meio abalado, enfim, e desfocar da campanha. Mas tem que estar muito tranquilo, muito concentrado, né, levar isso de uma forma. O apoio da família também é importante, né? A família dá um suporte muito grande em relação a isso, né? A família tem que saber e te conhece, sabe quem você é. Muitas vezes eu falava, Diego, pô, mas eu não me preocupo com as pessoas que me conhecem, as que me conhecem a vida toda, né? Em estar ouvindo as inverdades. Não tem problema, as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, o que eu Sim. faço, aonde eu vivo e quais são as minhas atuações. Eu me preocupava mais com aquelas pessoas mais jovens, de pouco tempo, aqui no município, que talvez chegaram aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e acabou ouvindo algum tipo de fato, e acaba acreditando que aquilo é verdade, né? Então a minha Uhum. preocupação era mais com isso. Mas eu tinha muita segurança com as pessoas que me conheciam, né? Porque eu nasci e me criei em Serranópolis, Iguaçu, então a minha vida foi aqui. Então as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, eu não preciso nem ficar falando muito de mim, né? Sim. Prefeito, então, eleito, com agora o Nilson vice, assumiu o mandato no início do ano passado. Eu gostaria, então, que você analisasse, né, esse período à frente, né, da administração pública. Você, como Gilberto Marsaro, prefeito, como que você avalia esse período que já passou, né, após a posse ali, o dia 1º de janeiro de 2025? Olha, eu falo uma avaliação gostosa de fazer, porque a gente começa a lembrar do primeiro dia que a gente assumiu, né, de todos os obstáculos e objetivos que nós precisamos atender durante a caminhada, um plano de governo que tem que ser cumprido, uma equipe que tem que ser criada, montada para que te dê suporte, né, e o relacionamento, né, que a gente tem que criar entre todos os servidores dentro das 7 secretarias que a gente tem. Então, assim, esse momento foi gostoso, né? A gente foi muito bem acolhido por já ter feito uma caminhada, de certa forma, junto com essas pessoas, que, queira ou não, a gente está praticamente há 30 anos no poder público. Então, queira ou não, a gente é um dos servidores mais antigos. Então, a Uhum. gente conhece o perfil de cada um que está ali, o que pensa, como se comporta, de que forma a gente tem que conduzir esses servidores, os secretários, de certa forma, né? Então, assim, é, tínhamos um plano de governo, colocamos em prática. O primeiro ano a gente acabou fazendo as ações que, ela queira ou não, ela já tem uma previsão, né, que é feito do mandato anterior, da qual a gente fez parte também, né, em Uhum. criar essas previsões de ações e É, investimentos que teriam que ser nesse feitos. ponto, eu gostaria de citar, né? Você, como vice-prefeito, participou do planejamento, né, dos anos seguintes. E um fato que a gente ouve, né, e gostaria que você explicasse, né? Você já no off ali a gente já conversou a respeito, mas muito sobre a nova unidade de saúde. Ela foi muito comemorada, né, pela gestão do Ivo, junto com você ali. Inclusive eu estava como servidor também. E acabou que ela foi finalizada, né, foi feito, né, o cerimonial ali de entrega da obra, mas ela ainda não foi colocada em operação. Eu gostaria que você trouxesse, então, os bastidores ali, o que ainda impede hoje dela de estar em operação. E aí a principal dúvida, eu acho, da população que nos acompanha também é as unidades que hoje funcionam, como elas passarão a atender a comunidade a partir da inauguração da nova, e também, por último, né, se já tem a previsão, né, dessa inauguração. Então, eu falo que é um projeto bastante importante, é um projeto, uma obra que está ali, que foi entregue, né? A construção em si, o prédio, né? O prédio está pronto e a gente precisa fazer com que esse prédio aí ele seja mobiliado, por exemplo, para poder atender, né? Atender aí a demanda dos servidores que vão poder trabalhar ali e também ter um espaço para estar recepcionando aí as pessoas que vão até a unidade.
Então, o projeto inicial era de ampliar, de certa forma, o espaço ali e centralizar todo o atendimento da saúde nessa unidade. Mas na nossa caminhada, Diego, nossa caminhada de campanha, conversando com as pessoas, com a comunidade, a gente identificou que seria importante manter as duas unidades, tanto no bairro de Flor da Serra como também no bairro de Jardinópolis. Porque está próxima da população, está próxima da população mais idosa, né, que a gente sabe que a gente tem aí em torno de 25% a 30% da nossa população é idosa. E quando está próximo do idoso, o idoso ele consegue se locomover, ir até na unidade de saúde e receber o atendimento, né? Então a gente, durante esse ano e pouco, a gente conversando juntamente com o vice-prefeito, juntamente com o secretário, juntamente com a equipe da saúde, a gente entendeu que a gente deve manter. Então as unidades de saúde, melhorar as unidades de saúde, melhorar o serviço nos dois bairros. Porém, nós temos que dar uma finalidade para a unidade que está aqui no centro. E a gente já contratou então uma empresa para fazer a parte dos MOFs, né? Já está finalizando o projeto da parte da mobília. E na sequência a gente já tem um trabalho que a gente desenvolveu junto com a Nona Regional, junto com a Secretaria de Saúde, onde a gente vai trazer alguns serviços, né, voltados à saúde. Por exemplo, nós vamos trazer para essa unidade psicólogo, assistente social, a fisioterapia, a atividades que não tenha vínculo com o médico, de certa forma, para que a gente possa ter serviços prestados nessa unidade, né, que são diferentes dos serviços que são prestados na unidade de saúde, onde tem uma equipe, né, médico da família. Nós podemos só ter duas equipes, então uma fica em Flor da Serra, outra em Jardinópolis, e nessa unidade do centro a gente vai estar atendendo essas outras atividades que não dependem do médico e nem da equipe da saúde e da família, né? Para que a gente possa, então, separar essas atividades e atender a população da melhor forma possível. Por quê? Eu não posso pôr mais uma equipe aqui no centro, sendo que eu tenho que tirar servidores das duas unidades. Então, assim, eu preciso fazer o quê? Fortalecer as unidades, né, que estão nos bairros, para que a gente possa cada dia melhorar mais o trabalho, mas também oferecer serviços de qualidade na unidade nova. Então isso uma mudança de rota, mas não deixa de ser positiva também, né? Positiva, porque vai ser utilizado. né? Eu vou ter assistente social, vou ter psicólogo, eu vou ter vários outros serviços sendo realizados nesse prédio. Então a gente vai dar finalidade, sim, vai atender a população cada vez melhor, que é o nosso objetivo, porque eu falo, Diego, a saúde, ela é de extrema importância e é prioridade para o nosso governo. Porque eu falo, se nós temos saúde de qualidade, nós vamos ter educação de qualidade, e aí nós vamos ter, distribuir essa segurança, essa qualidade de vida para as demais atividades que acontecem no município. Sim. Prefeito, já falamos de saúde, né? A questão agora, fazer um bate-papo rápido para a gente se encaminhar para a reta final. Educação, ano de IDEB, qual que é a expectativa para esse ano? Pô, educação é orgulho para Serranópolis do Iguaçu, para os gestores, por quadros servidores da educação. Quando falo educação, meu coração enche de alegria, né? Eu tive oportunidade de ser professor, né, por vários anos, né, na caminhada, né, que a gente teve, professor universitário, fui professor de cursinho, tenho minha esposa que é professora, foi professora municipal, é professora do estado, né? Então, assim, meus filhos passaram, né, tanto para o CEMEI como também para a escola municipal, para os colégios, né, aqui, o Pedro Américo e o presidente Kennedy. Então, assim, eu falo que tudo isso é uma construção que vem dando uma sequência. E nós temos tido o privilégio, já por várias avaliações, de ser o melhor IDEB do sul do Brasil, né? Hoje nós temos uma nota 8.9, né? Eu tenho uma expectativa muito grande, não sei do resultado ainda, mas que a gente vai melhorar esse resultado agora, a hora que for divulgado. Então isso nos enche de orgulho, por quê? Eu tive a oportunidade de estar participando aí também do Kennedy, aí na entrega de medalhas, né, para alunos que estão indo para os colégios estaduais. Então a gente sabe que o resultado que está dando aqui no município é um resultado super real, porque senão nós não teríamos os resultados que nós estamos tendo nos colégios estaduais e os resultados nossos jovens aí que estão indo para as faculdades. Que eu falo que nós temos aí grandes profissionais que saíram aqui de Serranópolis do Iguaçu, grandes lideranças. Então fala assim, ó, a forma que nós estamos conduzindo a educação, eu vejo que está correta, né? Precisamos melhorar algumas coisas? Precisamos,
já melhoramos a estrutura, estamos melhorando, temos projetos aí que vai ser iniciado agora novamente na escola, mas desde o primeiro dia que a gente assumiu, a gente está investindo muito dinheiro na educação, né? Eu falo na parte estrutural e na parte de conhecimento dos professores também, né? Porque o conjunto de professores, servidores da educação, transporte escolar, as estradas de qualidade, tudo isso fazem com que a gente tenha esse resultado. É a soma. Os pais, principalmente, que são os que acompanham as crianças e dão esse suporte, né, para nossas crianças, para que elas possam vir, né, para a escola e ter uma educação de qualidade. Então, o investimento vale a pena, sim. Sim. Agora, falando sobre infraestrutura, uma gestão, você já como vice já participou de uma mudança na fotografia das estradas do interior do município e hoje como prefeito vocês mantêm esse trabalho. Fala como é que está o planejamento, né, para manutenção desses asfaltos que foram feitos, agora período de safra, muito importante, né, e a ampliação também da malha viária do interior aqui do nosso município. Paz, é um sonho, Serranópolis do Iguaçu e o interior que nós temos. Nós estávamos conversando agora, há uns dias atrás, em relação a 2019, quando a gente assumiu, 2020, todos os desafios que a gente tinha, né, uma dificuldade com cascalho, hoje nós temos também, né, o nosso município não tem um local onde a gente pode explorar, né, então as estradas do interior sempre foi um desafio para os que estiveram no governo. E a gente começou a trabalhar juntamente com o Ivo aí, no início, e surgiu aí a possibilidade de estar fazendo os asfaltos no interior, asfalto através do TST, né, que é um produto que a gente aplica aí. Inicialmente foi um convênio da Itaipu que a gente firmou e foi desenvolvendo e fomos aplicando. E foram feitos 50 e poucos quilômetros aí de estrada, né? E eu falo assim, no primeiro governo, no primeiro ano de mandato, né, do ano passado, a gente fez 15 quilômetros já. Então, assim, é muito gratificante, porque onde a gente consegue fazer esse trabalho, a manutenção é muito baixa. E isso acaba gerando economia para que a gente possa dar continuidade nos projetos de asfalto no interior. Eu falo assim, eu tenho 14 trechos que estão alinhados em busca da licença, né, ambiental, para que a gente possa fazer as adequações, e aí depois a gente possa, né, no decorrer, fazer a aplicação do TST. Porque eu preciso fazer o quê? Preciso primeiro adequar as estradas dentro das normas e exigências, né, deixar ela preparada, deixar ela curar de certa forma, e aí depois a gente vai fazer a aplicação do TST. Então, assim, o planejamento a gente tem de grandes investimentos no interior ainda, porém a gente depende também de recurso, né? Nós temos alguns projetos encaminhados ao governo do estado, né, que já foram aprovados, inclusive, estamos aí no aguardo da liberação do recurso. Então, a partir do momento, se tiver a liberação do recurso, né, a gente vai conseguir atender mais produtores. Se não tiver, a gente vai ter que fazer o quê? Utilizar o recurso que a gente tem e atender, dentro do que é possível, a quantidade de estrados ou de produtores aí que estiver no nosso alcance. Prefeito, para finalizar então essa nossa conversa, a gente teria assunto aqui para ficar falando 2 horas, né? Mas assim, eu gostaria que você, como prefeito, avaliasse, né? E pensando em futuro, qual que é o legado que você quer deixar a partir do momento que você... Porque a gente sabe que prefeito, ele não é prefeito, ele está prefeito, né? Que seja daqui 2 anos ou daqui 6 anos, né? Em caso de reeleição. Mas assim, o dia que você deixar a cadeira do gabinete, qual que é o legado que você quer deixar para Serranópolis do Iguaçu? Diego, é uma pergunta bastante interessante, né? Porque a gente, quando está ali, eu falo, o sonho do prefeito é atender todas as pessoas do município. Todos os pedidos que são formalizados, seja ele por indicação da Câmara, seja eles por busca no próprio gabinete, seja por uma demanda que vai aparecendo e vai criando as necessidades, seja lá na área da saúde, seja na área da educação. Eu falo assim, o prefeito, para se sentir realizado, ele tem que ter desenvolvido um trabalho junto com a equipe, né, que veio dar um resultado positivo para a população. A população tem que falar assim, olha, o prefeito cumpriu com o papel dele. Ele atendeu da melhor forma possível a educação, né, que hoje é o que nos representa, de certa forma, atendeu as pessoas lá na área de saúde, né, pessoas que estavam acamadas, pessoas que precisou daquele apoio naquele momento, toda a equipe deu esse apoio. Então eu falo assim, ó, no interior, a gente conseguir manter o produtor, o homem do campo, a família, lá no interior, mas dar condições para eles poderem vir para
para a cidade a hora que eles precisam, com uma estrada de qualidade, né, ou com atividade que a gente possa incentivar lá, que ele consiga se manter e às vezes ter um recurso financeiro bem representativo, e que ele se sinta muito mais acolhido lá no próprio interior do que talvez vir para um centro ou ir para uma empresa fora do município para buscar o pão de cada dia, que nem a gente fala. Então, assim, ó, a gestão pública ela é muito ampla. Ela precisa atender várias áreas para dizer assim, o nosso município ele está sendo bem atendido. Eu falo, Diego, talvez as pessoas que moram aqui convivem com toda essa liberdade de viver em Serranópolis do Iguaçu, né, de todos os serviços que são oferecidos, talvez não percebam a importância que é Serranópolis do Iguaçu perante os municípios da nossa região, os municípios do Paraná. A gente fora daqui só recebe elogios. E as pessoas que vêm de fora visitar o nosso município, eles ficam impressionados de ver a qualidade de vida que nós temos em Serranópolis do Iguaçu. Então, assim, a melhor qualidade de vida do mundo é o sonho do prefeito. É dizer, olha, as pessoas que moram aqui se sentirem orgulhosas de estarem aqui. Eu vejo assim as pessoas falando, olha, eu quero voltar para Serranópolis, eu quero estar em Serranópolis, eu saí de Serranópolis, mas eu quero voltar para lá. Nem que seja depois que eu me aposente, mas eu quero finalizar minha vida lá em Serranópolis do Iguaçu, porque é um município muito saudável de se viver. A gente vê, né, vamos dizer assim, é uma faca de dois gumes, né? Quando o município ele tem essa estrutura, as pessoas até falam, né? Serranópolis é fácil administrar porque só tem 5 mil habitantes. Mas não é, né? Até porque você tem que ouvir todos os lados, são várias áreas, como você falou. Qualidade de vida, ela está muito atrelada também à segurança pública, né? A propriamente educação de primeiro mundo, hoje o melhor IDEB do Brasil, a saúde, né? A saúde dispensa comentários, né? A gente sabe o atendimento da maternidade, né? Que é uma briga independente. Eu acredito assim que independente de quem for o prefeito de Serranópolis do Iguaçu, nunca vai tirar a maternidade, porque é um orgulho pro munícipe falar para as pessoas de fora que é atendido na maternidade, né? Então, a ambulância buscando em casa o paciente quando está doente, independente do horário, né? A pessoa fala, porque não tem SAMU, mas a própria ambulância da prefeitura já atende, né? Grande parte das ocorrências. Então, a gente vê que muitas das pessoas que saem do município saem para buscar um emprego, né, em grandes cidades, porque aqui talvez não tenha esse emprego, só que a qualidade de vida que você tem aqui você não encontra na grande cidade. Né, um testemunho aqui que há um tempo atrás eu recebi uma proposta também de trabalhar numa cidade do Rio Grande do Sul, num clube de futebol, que é um sonho que eu tinha, né, de trabalhar com esporte, e a gente estava decididos aí. E aí, quando a minha esposa já que descobriu nesse mesmo momento que estava grávida, a gente falou, não existe lugar melhor para criar o filho do que em Serranópolis do Iguaçu. Então a gente acabou ficando. Então, são situações que acredito que passou com a gente, que deve passar na cabeça de todo serranopolitano, né? É aí que eu falo, né? Acho que o maior legado de um prefeito é chegar no final do mandato, né, com muita segurança, né, e saber que está com o dever cumprido, né, fez a parte enquanto gestor, que nem você falou, é passageiro, a gente está ali usando a cadeira por um período, né, e é um período que a gente tem que cumprir, fazer o melhor papel do mundo, porque as pessoas que te colocaram ali, elas confiaram em você, porque elas votaram em você, acreditaram no teu plano de governo. Então você tem que dar resposta, você tem que se esforçar o máximo que você pode para atender da melhor forma possível as pessoas que moram aqui em Serranópolis do Iguaçu, seja em qualquer área, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência, seja na agricultura, seja no departamento de obras, seja na Secretaria de Indústria e Comércio, né, que a gente também sente muito orgulho, porque você falou da questão da geração de emprego, é uma preocupação muito grande para Serranópolis do Iguaçu, que a gente tem empresas de pequeno porte. Porém, a gente tem feito um trabalho, está desenvolvendo um trabalho onde a gente criou lá atrás a sala do empreendedor. E o foco, eu sempre falei, a sala do empreendedor ela tem que existir, ela tem que ser forte. E hoje ela está sendo forte. Hoje a gente acompanha semanalmente tendo encontro aí com empreendedores. A gente já conseguiu contratar através de credenciamento os MEI, né, que estão fazendo aí o serviço de corte de grama, o serviço de varrição, vários serviços já que estão sendo prestados por pessoas daqui. E pequenas empresas, né, que acreditaram na gestão e que estão aí, estão dando resultado e estão fazendo um trabalho de qualidade. Então eu falo assim,
o legado é fazer com que realmente a gente cumpra com o nosso papel enquanto a gente estiver ali e que a comunidade acaba sendo reconhecida, né, ou reconheça, né, o trabalho que a gente tem feito. A gente saber sair de cabeça erguida, né, podendo conversar com todas as pessoas de Serranópolis de Iguaçu sem ter receio nenhum de estar sendo julgado por deixado de fazer. Falo, o maior sonho do prefeito é atender todo mundo. A gente sabe que tem as limitações, mas a gente se esforça para que isso possa acontecer. Prefeito, agradecer, né, por ter aceito o convite de participar da nossa estreia. O programa Frente a Frente é um projeto novo, né? As portas estão sempre abertas. Convido até para voltar aqui em outros momentos para a gente estar trabalhando mais detalhado, ponto a ponto. Hoje foi uma conversa mais geral para apresentação. A gente sabe que tem muita coisa para conversar. Eu aqui tenho muita pergunta para fazer, mas nosso tempo é limitado. Agradeço de coração o convite. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. Compartilhe o vídeo com os amigos aí e avisem lá, o prefeito tá no Iguaçu em Foco e a gente vai trazer outras personalidades aqui, vamos conversar com pessoas da sociedade organizada aqui do município e a gente está articulando ainda várias coisas legais. Agradeço. Quiser deixar suas considerações finais, a câmera está à disposição, prefeito. Diego, acho que é um orgulho, né, a gente poder participar de uma entrevista, poder falar um pouquinho do município, falar um pouquinho da gente, né? Dizer para você que a gente está disponível a qualquer momento, a qualquer questionamento, falo, independente de qual for a pergunta, a gente está preparado para responder, porque a gente tem sempre os motivos pelo qual atendeu e os motivos também porque deixou de atender. Então, assim, sempre tem uma justificativa para tudo isso, então eu não me preocupo com as perguntas que são feitas, né, porque a gente está preparado para responder qualquer pergunta. E a gente se coloca à disposição, como também eu deixo à disposição, né, toda a minha equipe de secretários, equipe de servidores, meu vice-prefeito, né, acredito que tu tenha, na oportunidade, vai estar chamando ele para falar um pouquinho também da gestão, né? O vice-prefeito que a gente estava falando, já fui vice-prefeito também. Então, faz parte do governo, uma pessoa que acaba estando do teu lado todo dia e te ajudando, né? Dentro das grandes decisões. Por quê? Por quê? Porque ele foi a pessoa que te acompanhou todos os dias durante a campanha, visitou casa por casa junto contigo, participou da campanha, teve os mesmos sofrimentos que o candidato a prefeito. Então, né, é a pessoa que está ali, faz parte do governo junto comigo, né? A gente valoriza muito isso, né? O vice-prefeito que foi candidato e eleito junto comigo. Beleza, gente. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu!